Era a noite de 25 de dezembro de 2025. O Natal havia deixado aquele rastro de calmaria nas ruas do Rio de Janeiro, e no conforto de seu apartamento em Copacabana, Antônio, um homem de 37 anos, decidiu que era hora de colocar ordem na bagunça. Enquanto organizava sua estante, puxou um velho baú empoeirado debaixo da cama e, entre livros mofados e memórias esquecidas, seus dedos tocaram uma capa de couro gasta. Era uma Bíblia. Como isso veio parar aqui? Perguntou-se, limpando a grossa camada de poeira que cobria as letras douradas. Ao folhear as páginas finas, sua mente viajou no tempo, voltando ao início dos anos 2000, quando ainda frequentava os bancos de madeira de uma igreja evangélica. As lembranças vieram como um filme. Os cultos, os retiros, principalmente, o medo. Antônio recordava nitidamente das pregações antigas, que alertavam o cristão a se apegar a Deus para escapar do diabo e do inferno. Mas, ali, no silêncio do seu quarto, uma constatação curiosa lhe ocorreu. Há anos ele não ouvia um pastor falar sobre o Apocalipse. O livro do fim parecia ter sido esquecido, como se o inferno tivesse saído de moda nas pregações modernas. Antônio sabia que aquelas páginas descreviam o juízo final e o destino terrível dos ímpios, mas a curiosidade sobre aquele lugar de tormento sempre foi um mistério guardado em sua mente. Ele fechou o livro, guardou-o na mochila com o plano de entregá-lo à sua mãe, Dona Rosa, no dia seguinte, e foi dormir, sem saber que o destino estava prestes a lhe cobrar aquela reflexão. Na tarde seguinte, a brisa do mar deu lugar ao calor boêmio da Lapa. Antônio reencontrou Hugo, seu inseparável amigo de infância. Entre garrafas de cerveja e risadas nostálgicas sobre a juventude que se distanciava, Antônio abriu a mochila para pegar o cartão de crédito e deixou a Bíblia à mostra. Foi o suficiente para Hugo, sempre dono de um humor ácido e debochado, iniciar o espetáculo. Qual é, Antônio? Tu tá naquela de ir pra igreja por medo do capeta? Fala sério, cara. Um homem de 37 anos com medo de bicho-papão, disparou Hugo, rindo alto. Antônio tentou se explicar, dizendo que era apenas uma doação para a mãe, mas Hugo não perdeu a chance. Antônio, essa palhaçada de inferno e diabo não existe. A gente já fez tanta besteira na vida, se o inferno existisse, a gente já tinha passagem comprada faz tempo. Constrangido, Antônio cedeu à pressão social e riu, concordando com o amigo. E ali, naquela mesa de bar, o deboche correu solto. Hugo fazia piadas infames sobre o diabo e o inferno em voz alta, gargalhando da própria blasfêmia, enquanto um homem na mesa ao lado os observava em silêncio absoluto, com um olhar pesado e indecifrável. Quando a conta chegou e decidiram ir embora, Hugo ofereceu carona em sua moto. Antônio, receoso, aceitou, mas pediu: Hugo, não corre, pelo amor de Deus, eu não quero morrer. A resposta de Hugo foi um presságio terrível disfarçado de piada. Relaxa. Se a gente morrer, a gente dá um pulo no inferno, abraça o diabo e depois vai pro céu viver com Deus. A moto falhou 4 vezes antes de ligar, como se a própria máquina recusasse o trajeto. Nesse intervalo, o homem misterioso da mesa ao lado se aproximou. Apresentando-se como o Sr. Perulson, entregou-lhes um folheto e disse com voz grave: O inferno não é essa brincadeira que você acha que é. O papel falava sobre a realidade terrível da condenação eterna, mas Hugo apenas amassou o aviso no bolso e acelerou. A viagem foi curta e brutal. Ao entrarem em Copacabana em alta velocidade, Hugo não conseguiu frear na curva. Calma, Hugo, eu não quero morrer, gritou Antônio. Já falei, se a gente morrer, a gente abraça o diabo e dá uma voltinha, gritou Hugo de volta, rindo insanamente. Segundos depois, o som de metal se retorcendo e ossos quebrando silenciou a noite. Antônio foi arremessado no asfalto. Tonto e gemendo de dor, olhou para o lado e viu o corpo de Hugo, imóvel e ensanguentado. A escuridão tomou conta de sua visão e ele desmaiou. Quando Antônio abriu os olhos, Copacabana havia desaparecido. Ele acordou em um lugar onde a escuridão era palpável e o calor não apenas queimava, mas sufocava. O cheiro era insuportável, uma mistura de enxofre, carne podre e desespero.
Ao seu redor, não havia prédios ou carros, apenas uma lama negra e fétida onde ele afundava os pés. O ar era preenchido por sons que gelavam a espinha. Gemidos de dor, choros compulsivos e o ranger de dentes de multidões invisíveis na penumbra. Antônio? Pelo amor de Deus, você aqui! Me ajuda! Uma voz rouca e desesperada surgiu da lama. Antônio olhou para baixo e o pânico tomou conta de seu ser. Agarrado aos seus pés estava um ser esquelético, com a pele em carne viva. Era o Sr. Romildo, um vizinho golpista e violento que havia morrido de infarto há 20 anos. Romildo, o homem cuja morte fora comemorada pela vizinhança, estava ali, preso naquele tormento há 2 décadas, implorando por uma saída que não existia. A ficha de Antônio caiu com o peso de uma âncora, ele estava no inferno. Antes que pudesse processar o horror do encontro, um som ensurdecedor de asas batendo cortou o ar quente. Um vento forte o derrubou na lama. Ao levantar o rosto, Antônio viu uma figura demoníaca pousar diante dele. A criatura, emanando puro ódio, olhou no fundo dos olhos de Antônio e sorriu com dentes afiados. Gosta de debochar do inferno, né? A voz do demônio ecoou como um trovão. O Hugo disse que queria me dar um abraço. Agora vocês estão aqui. Venha, Antônio. Eu vou te mostrar que a voltinha que seu amigo queria dar dura uma eternidade.